Agora a gente fala sobre golpe militar, porque o Ministério da Defesa publicou ontem uma nota que está sendo lida hoje, dia 31 de março, nos quartéis. Hoje é uma data que marca os 58 anos do golpe que deu início à ditadura militar no país e que durou muitos anos. A gente vê aí imagens da época. O texto, assinado pelo ministro da Defesa, Braga Neto, diz que foi um marco histórico na evolução da política brasileira. Eu vou repetir. Ele escreve nesse texto, para ser lido hoje, que a ditadura e o golpe foi um marco histórico na evolução política do Brasil e que a data fortaleceu a democracia brasileira. Fortaleceu a democracia brasileira. O texto também afirma que o golpe combateu os ideais antidemocráticos da intenção comunista, né? E Braga Neto também, que é cotado para ser vice na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, segue firme ali ao lado do presidente. Bom, ao contrário do que prega o texto do ministro Braga Neto, é muito importante a gente dizer que o Brasil viveu os momentos mais duros da sua história recente, na época da ditadura militar, que durou 21 anos no nosso país, de 1964 até 1985. O período foi marcado não apenas só por torturas e ausência dos direitos humanos, mas também por muita censura, ataque à imprensa, além de baixa representação política e sindical. Foi marcado também pela corrupção, pela falta de transparência e por inúmeras mortes que até hoje não são esclarecidas. Bom, a repercussão disso nas redes sociais com esse texto do governo está bombando neste momento. Coloca aqui para mim o trend golpe militar, que está no nosso Twitter aqui também, que a gente abriu aqui, ó. Ministério da Defesa comemorando o golpe, isso é uma afronta à democracia. Aí diz que eles tinham que ser presos, escárnio de ordem do dia comemorando o golpe militar. Em 2019 o caso chegou ao STF, que não viu o ato ilegal. Em 2020 pedimos direito de resposta em nome de familiares e vítimas da ditadura. Em 2021 ganhamos e o tribunal suspendeu a decisão. Em 2022, tudo de novo, judiciário cúmplice. Chico Alencar, deputado, fala: após 2 anos longe das ruas devido às restrições sanitárias, volta à praça nesta sexta-feira para a tradicional prestação de contas dos parlamentares do PSOL. Hoje é do aniversário do golpe, ele fala sobre a questão do golpe, vão relembrar isso. E eu queria muito ouvir vocês a respeito disso. Como é que você vê, Marilis, um ministro defender aí, falou que ajudou a democracia, né? O que dizer? Eu acho curioso. Eu estava assistindo vocês mais cedo e vi o presidente Bolsonaro falando ontem sobre a questão da contagem de votos, dizendo nós defendemos a democracia. E aí ontem à noite nos deparamos já, porque essa nota já foi parar nas redes sociais ontem à noite, começou a causar muita revolta. Eu, inclusive, fiquei muito revoltada. Fabiola Josias, eu era adolescente quando a ditadura acabou no Brasil, estava no começo ali da adolescência, então, assim, não senti muito o que era, mas, felizmente, tive uma educação para entender que foi um dos períodos mais horríveis e um período que a gente tinha que apenas lembrar com lamento e ter muita consciência do que foi. Eu acho inacreditável que em 2022 a gente está tenha que falar coisas óbvias, todas as coisas que você mesmo acabou de falar sobre perda de mandato de cargo público, suspensão de direitos políticos, exílio, né, prisão, tortura, quanta coisa a gente viveu nesse período. Agora faz parte dessa retórica do Bolsonaro, dos apoiadores dele, e o Braga Neto dá esse suporte para ele nesse sentido, de manter ilusória essa volta do comunismo, né, a volta dos que nunca foram. Vamos lembrar que em agosto do ano passado teve aquele desfile de carros blindados ali na frente do Planalto, em que estava o Braga Neto, estava o Augusto Heleno, do GSI. Bolsonaro chegou a convidar os chefes dos poderes, que ainda bem não compareceram, né, demonstraram a sua repulsa àquele tipo de manifestação, que nada mais era um ato para deixar as pessoas encurraladas, mostrar algum tipo de força do Exército junto com o presidente, das Forças Armadas junto com o presidente. É muito triste que isso aconteça, não é a primeira vez, isso já aconteceu nos outros anos de governo dele, mas eu espero que seja a última. Agora a gente vai ter que continuar
repetindo e mostrando para as novas gerações o horror que foram aqueles anos e o porquê da gente, sabe, não brincar com esse tipo de coisa, de não dar espaço para que nem Bolsonaro, nem ninguém digam que isso foi um marco revolucionário, que foi uma revolução, que foi uma coisa importante para a democracia brasileira. Pelo contrário, destruiu a democracia brasileira.